para os jovens e adolescentes da nossa igreja. É interessante que essa terminologia adolescente, que deriva da expressão latina adolescer, e que significa simplesmente crescer, cunhada em 1904 por Stanley Hall. É a possibilidade que os estudiosos tinham de dar nomenclatura a essa fase da vida, onde grande parte dos pais e responsáveis tributam as dificuldades de criação dos filhos a exatamente essa expressão. Ele está na adolescência, está crescendo. Mas é importantíssimo compreender homem a partir do 12º ano de vida. Nós temos, por exemplo, alguns jovens que sobreviveram no período antes de Cristo, pelo menos 6 séculos antes de Cristo. Durante os anos 605, 597 e 586 antes de Cristo, o Império Babilônico empreendeu grande conquista à nação de Israel. Foram levados nas primeiras levas homens extraordinários. Para dizer a verdade, adolescentes, jovens, crianças especiais, fenomenais foram levados para a Babilônia. A ideia de Nabucodonosor a priori, depois Nabucodonosor, seu filho, era fazer com que esses jovens pudessem administrar o contexto das 127 nações que estavam debaixo do senhorio babilônico. Foram levados Daniel, Ananias, Azarias e Misael. Quando esses jovens chegaram lá na Babilônia, eles tiveram toda a oportunidade do mundo para viverem como os demais jovens das 127 províncias. Sabe, eu tenho filhos que são jovens, filhos que são também adolescentes. Eu tenho dito lá dentro de casa, ou nós influenciamos ou nós somos influenciados. Você, por exemplo, estuda numa classe de aula, provavelmente com 40, 50 alunos. Você tem uma decisão importantíssima na sua vida, se você vai ser influenciado ou se você vai influenciar os seus colegas. Daniel, Ananias, Misael e Azarias tinham essa decisão para ser tomada. Ou eles seriam influenciados pelos jovens das 127 províncias, ou eles influenciariam o seu contexto, o seu pano de fundo histórico e determinariam os rumos governamentais e religiosos para uma nação estranha. É interessante que nós temos contextos favoráveis para aplicarmos a influência que nós recebemos. O próprio Senhor Jesus disse que nós somos luz, nós somos sal. E isso não é uma parábola, isso é uma similitude. A similitude é mais poderosa do que uma parábola. Da parábola se tira conceitos, da similitude se tira características. Qual é a característica do sal? O sal, ele salga, o sal, ele influencia, ele não recebe influência. Pode ser o prato mais nobre, a carne mais especial, que vale fortuna, que vale milhares de reais. Você não vai ver nenhum outro alimento impondo ao sal o seu sabor, mas você verá o sal impondo ao mais caro alimento o seu poder, o poder de salgar, o poder de conservar, o poder de influenciar. A Bíblia diz em Daniel, capítulo 1, versículo 8, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. É interessante aqui 3 coisas e eu termino essa palavra para lhe dar a oportunidade de influenciar as pessoas que estão à sua volta. Jovem cristão, Deus lhe chamou para influenciar, não para ser influenciado. Se nós considerarmos o fato de que de uma pequena província, menor do que o nosso estado do Sergipe, foram levados 4 jovens, Daniel, Ananias, Azarias, Misael. Imaginem os jovens conduzidos das outras tantas províncias. Eram 127 províncias. 600 jovens? Não sei. 450 jovens? Não sei. O que eu sei é que 4 jovens cheios da presença de Deus influenciaram os demais. Os demais não influenciaram estes 4. É interessante que eu pontuei no início desse vídeo que nós temos, sim, muitos motivos pelos quais exercer a nossa influência é muito simples, é muito fácil. Você está dentro de um contexto governamental cuja liberdade religiosa pode ser expressa. O próprio Daniel teve problema com isso. Os seus amigos teve problemas com isso no 6º século antes de Cristo. Você está dentro de um contexto de formação cristã. A sua mãe, seu pai é da igreja. E se não o é, eles não proíbem que você sirva ao Senhor na igreja. Sabe qual é a diferença entre nós e aqueles jovens que viveram nesse período? É que eles decidir. 3 coisas são preponderantes para você não se contaminar neste mundo. Santidade é uma questão de decisão. Daniel resolveu com seus amigos. Foi um diálogo, uma discussão. Eles entraram dentro do quarto
perceberam que a plataforma de vida proposta para que se vivessem ali no contexto babilônico perverteria a sua fé. Veja que eles foram arrancados de Jerusalém, mas Jerusalém não saiu deles. Eles foram arrancados do Beit Hamikdash, do templo do Senhor, mas o templo não saiu do coração deles. Então, quando eles percebem que a proposta trazida por Nabucodonosor fere categoricamente os princípios aprendidos na casa do Senhor, eles disseram: nós não vamos nos contaminar. Santidade é decisão. Eu decido não tocar, não pegar, não abraçar, não apalpar. Eu decidi viver uma vida com Deus. Em segundo lugar, santidade é uma questão de mentalidade. A mentalidade dos jovens era uma mentalidade forjada pelo poder do Espírito Santo. Eles decidiram, resolveu uma discussão, uma questão de mentalidade, eles decidiram a disposição emocional. Eles não perverteram a possibilidade de sacrificar a santidade. Eles decidiram. Santidade é uma questão de decisão. Santidade é uma questão de mentalidade. Você nunca receberá uma metamorfose, transformação no corpo, se você não receber uma metanoia, uma transformação na sua mente. Por isso que Paulo, reincorporando esse mesmo tema, em Romanos capítulo 12, ele diz: não vos conformeis aqui no grego é na forma, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, ou seja, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A questão de mentalidade. Em terceiro lugar, uma questão de sacrifício. Você acha que era fácil para Daniel ter que se privar todas as benesses oportunizadas, trazidas? Era fácil para Daniel e seus amigos ter que ver todos os seus colegas de classe desfrutando de toda sorte de bênçãos que vinham de ídolos e da mão do rei Nabucodonosor? Não era fácil, mas santidade é decisão, mentalidade e sacrifício. Sabe, jovem, você tem toda a oportunidade do mundo para ser diferente. Dimit Wright Moody, com 16, 17 anos de idade, ele escutou a pregação da palavra de Deus. Quando ele ouviu a fala: mundo está para ver o que Deus pode fazer através de um homem cheio do seu Espírito Santo. Ele tocou no joelho do seu tio, que era sapateiro, e disse: tio, eu serei este homem. Rios Horst orava 8 horas por dia. Smith Wigglesworth orava 8 horas por dia. Diz a história agora do século XVIII para o século XIX que as pessoas flutuavam nos cultos conduzidos por Smith Wigglesworth. Jerônimo, no 4º século da Era Comum, se trancou 22 anos dentro de um quarto para traduzir a Bíblia Sagrada do hebraico para o latim, sem passar pelo grego. Homens extraordinários fizeram grande revolução espiritual. John Welsh orava 8 horas por dia. John Fletcher impregnou as paredes do seu quarto com o hálito de sua oração. Wesley orava 4 horas por dia. George Miller orava 4 horas por dia. 5.000 de suas orações realizadas às 4 horas da manhã foram respondidas até ao meio-dia. Homens gastaram seu tempo para marcar a sua geração. Quero dizer para você, jovem, você não precisa ser simplesmente como qualquer um. Você pode ser alguém transformado pelo poder do Espírito Santo. Tu podes experimentar um avivamento extraordinário na sua vida. O Oral Roberts, alguns chamam de Ivan Roberts, ele ia embora de seu país. O país estava num declínio catastrófico, fundamentalmente prejudicado pela guerra, mas ele teve no seu coração desejo de orar. Ele foi ao seu pastor e pediu que fizesse isso na segunda-feira. Um único jovem orou sozinho, segunda-feira. Na outra segunda, jovens estavam com ele. Na outra segunda, a igreja estava com ele. Para resumir a história, 3 meses, 100.000 galeses se prostraram diante do Senhor. Os irmãos morávios, que eram jovens que se venderam como escravos, para nunca mais voltar e ver seus pais e familiares. Ao desembarcar no cais, olhando para seu pai chorar, sua mãe chorar, eles disseram: não chores, papai e mamãe, porque maior sacrifício
foi feito pelo nosso Mestre. Que Deus possa te abençoar, jovem. Que Deus possa te encher do poder do Espírito Santo de Deus. E você seja um jovem obediente a seus pais, obediente a princípios. Quem quebra princípios sacrifica propósitos, projetos e planos. Que Deus abençoe você.